Você fez um ciclo de esteroide anabolizante e agora vai entrar numa TPC, a famosa terapia pós-ciclo. Então nesse vídeo eu vou te contar 5 coisas que podem deixar a sua TPC mais difícil. Quer entender tudo isso? Fica comigo até o final. Se você não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam esteroide. Então, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva imediatamente, porque toda semana tem conteúdo riquíssimo para você. Mas, doutor Jorge, o que é a tal da TPC que eu escuto, né? Muita gente falar, o que é isso? Quando o indivíduo ele faz um ciclo de esteroide, para ele tirar um benefício estético, de performance, de libido, o que acontece? Ele tem uma produção natural, fisiológica de um hormônio chamado testosterona, que os homens produzem basicamente no testículo. Eu vou restringir ao público masculino, que é a maior parcela da população que faz ciclo de esteroide anabolizante. O hormônio tem essa produção fisiológica. É um nível de testosterona que ele mantém a sua sobrevivência. Não é um nível muito alto que vai deixar esse indivíduo ter grandes ganhos de massa muscular, alta libido, alta performance, não foi feito para isso. Essa testosterona em níveis fisiológicos mantém a massa muscular, mantém a massa óssea, estabiliza o humor, mantém a função sexual e assim por diante. Então, em determinado momento, com um fim de performance, para um fim de hipertrofia, é muito comum que os homens, que estão treinando, comecem a fazer o uso de hormônio em dose suprafisiológica, de hormônio esteroide anabólico androgênico, para ele tirar esse benefício de hipertrofia, de performance. Quando ele faz esse uso, obviamente em dose suprafisiológica, para ele tirar esse benefício, o que o corpo dele entende? Entende que ele não precisa mais produzir aquela dose fisiológica, porque ele está usando um hormônio externo. Então o corpo, que é muito inteligente, por sinal, desliga essa própria produção. É o que a gente chama de eixo HPT, o eixo hipotálamo, hipófise, testicular. Ele inibe toda essa cascata, já que está entrando um hormônio de fora. Só que um dia o indivíduo ele para de utilizar, e ao parar de utilizar, como que está a sua produção endógena, fisiológica, aquela que ele produz internamente, suprimida. É por isso que esse indivíduo ele precisa ser tratado para restaurar os seus níveis endógenos de testosterona, para que ele mantenha todas as funções da testosterona em dia e para que ele não sinta tanto aquela sintomatologia de sinais, sintomas de uma deficiência de testosterona. É por isso que o indivíduo ele entra, depois que ele descontinuou esse uso, num processo tão falado, em fóruns, nas academias, que é a tal da TPC, que é a terapia pós-ciclo. É introduzido alguns medicamentos que vão tentar induzir essa própria produção para que ele chegue no nível fisiológico e melhore, ou pelo menos evite toda a clínica dessa deficiência. Só que nesse processo existem alguns fatores que podem deixar uma TPC mais difícil, então eu vou te contar do que eu vejo dentro de consultório. Uma primeira coisa que pode deixar a TPC mais difícil, óbvio, que é a individualidade. A mesma TPC, com o mesmo profissional em indivíduos diferentes, é claro que ela tende a ter respostas diferentes. Tem indivíduos que respondem muito bem ao restaurar o seu eixo, outros não. A individualidade, por mais que seja algo batido, que a gente fale aqui frequentemente, é algo que a gente tem que levar em consideração. Segunda coisa que pode deixar uma TPC mais difícil é o tempo que esse indivíduo utilizou. Claro que isso não é uma regra, é algo que tende a ser muito teórico, mas é algo que a gente tem que levar em consideração também ao avaliar um paciente para fazer uma prescrição de uma TPC assertiva. É muito diferente a gente tratar um paciente que utilizou um esteroide por 1 mês, 2 meses, do que um indivíduo que utilizou por 10 anos. Eu espero que esse indivíduo
que utilizou por 10 anos tenha um maior nível de supressão do eixo HPT. Isso não é uma regra, mas é uma tendência, é o que a gente espera ao avaliar um indivíduo que utilizou por muito tempo. A terceira coisa que pode dificultar o processo de TPC é a dose que foi utilizada. Se eu comparar o indivíduo que utilizou 200 miligramas de testosterona por semana, é totalmente diferente de um indivíduo que utilizou 2 gramas de testosterona por semana. O que eu espero da inibição desse segundo sujeito? Uma inibição mais intensa, que esse indivíduo tenha mais dificuldade ao restaurar o seu eixo HPT. Quarta coisa que pode dificultar o seu processo de TPC, o tipo de hormônio que você utilizou. Obviamente, se existem hormônios diferentes, eles têm respostas diferentes e também tem inibições do eixo HPT de forma diferente. Então eu vou te dar um exemplo. Quando eu tiro o carbono 19 da testosterona, eu formo a nandrolona. E a partir da nandrolona, você consegue modificar essa molécula para formar diferentes hormônios que são enquadrados dentro de uma classe chamada 19-NOR. E aí, esses hormônios, eles em comparação à própria testosterona, eles têm um poder de maior inibição do eixo. O indivíduo que utilizou proporcionalmente miligrama por miligrama de testosterona e o outro que utilizou a nandrolona, eu espero que esse indivíduo que utilizou DECA tenha uma maior inibição do que esse indivíduo que utilizou somente testosterona, comparado miligrama por miligrama, comparado o tempo de utilização e pensando em indivíduos iguais, pelo menos teoricamente. Então é uma coisa que você tem que levar em consideração. E a quinta coisa também que é pouco falada, que é importante que a gente leve em consideração, é a idade do indivíduo. Indivíduos mais novos, eles tendem a ter o que a gente chama de plasticidade testicular. Ele tende a restaurar o seu eixo HPT de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila, em comparação a um indivíduo mais velho. Então, pessoal, era isso que eu queria te contar. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ler, em criar conteúdo para você, porque todo esse canal, todas as minhas redes sociais são voltadas para você, para poder te ajudar da melhor forma. E por sinal, se você não está inscrito em todas as minhas redes sociais, você tá perdendo uma grande oportunidade. Porque todo dia, através das minhas diversas redes sociais, que eu vou deixar o link de todas aqui abaixo, eu te dou conteúdo de valor a respeito de hipertrofia, emagrecimento, uso de esteroide anabolizante, saúde sexual, performance esportiva e muito mais. Então, todos os links estão aqui abaixo. Acompanhe todos os dias essas redes sociais que tem conteúdo riquíssimo para você. Então, eu espero ter te ajudado. Um grande abraço e vem muita coisa boa aí. Tchau, tchau!